Bom dia a todas, bom dia a todos. Só a UVB, para conseguir reunir tanta gente nesse auditório, estava dizendo ainda há pouco ao presidente da UVB e a Erineide, que está ali sentada, da força que tem o Poder Legislativo e os legislativos municipais. A Constituição Federal ela foi generosa com o Legislativo. Só o vereador e o deputado, ele tem a prerrogativa de legislar. Mas ele também tem a prerrogativa, que muitas vezes é esquecida, ou talvez relegada num segundo plano, que é a prerrogativa de fiscalizar. O controle externo na Constituição brasileira, ele cabe ao Poder Legislativo e aos tribunais de contas. Então, esse papel é imprescindível para que o vereador, a vereadora, exerça bem. Eu sempre faço essa observação de que, para mim, não existe lado dizer o vereador é da bancada A ou da bancada B. A bancada do vereador deve ser a bancada do povo, porque foi o povo que o elegeu. Então, se lá na Câmara Municipal tem 9 vereadores, ou 15, ou 19, ou 29, como lá em Natal, por exemplo, são 29 representantes do povo, né? E esse instrumento que a Tricom disponibiliza, ele não só referenda a Câmara Municipal, dando à Câmara Municipal e, obviamente, ao seu presidente, que está à frente da administração da Câmara Municipal, um selo que garante que está sendo bem gerida aquela Câmara, pelo menos no aspecto que diz respeito à transparência, aos dados que devem estar disponíveis para a população, mas, acima de tudo, ele é um instrumento, e o Volmar vai mostrar daqui a pouco, absolutamente imprescindível para que o vereador, para que a vereadora exerça bem o seu papel fiscalizador. Se não bastasse o que a legislação ordena e manda, né, e tudo que é cobrado no radar da transparência, no PNTP, ele, em alguma legislação, em algum normativo, ele está assentado, significando, pois, que aquele município, aquela prefeitura municipal, ou aquela Câmara de Vereadores, ou aquele tribunal, porque os tribunais de contas também são aferidos, que tem um selo prata, ouro, ou principalmente tem um selo diamante, ele cumpre todo o normativo de publicizar os seus dados para a população. E esses dados vão desde questões de receita, despesa, questão dos empenhos, dos pagamentos que são realizados, mas também as obras públicas, mas também a fila da saúde, também se os serviços estão sendo bem prestados, e é um universo quase infinito. Estou vendo aqui o deputado Baldo Fernandes, aqui um cumprimento, deputado lá do meu estado. É quase infinita a possibilidade, e todos esses dados são dados importantes para que o vereador possa exercer bem o seu papel. Você vai lá no portal da transparência da sua prefeitura e vai verificar quanto entrou naquele exercício, naquele mês de ICMS, quanto entrou do Fundeb, quanto foi empenhado, quem são os fornecedores, quais são os contratos. Quando um portal da transparência ele alcança o nível diamante, os contratos que a prefeitura faz devem estar lá no portal. Os empenhos para pagamento devem estar lá no portal. As receitas devem estar no portal. Não tem melhor instrumento
para o exercício do mandato de vereador do que consultar o portal da transparência. E, se esses dados não estiverem no portal da transparência, não só aquele município, a prefeitura, ou a Câmara, ou outro ente, porque, como eu repito, como o Antônio falou aqui, Antônio Joaquim, o PNTP ele afere também os portais da transparência do governo do Estado, das secretarias, dos tribunais, do Tribunal de Justiça, do próprio Ministério Público, e todas as instituições da República, seja a nível federal, estadual e municipal. Então, se os dados, se você como vereador, como vereadora, não encontra o dado no portal, algo está errado. Esse portal não está atendendo a população, porque quando alguém se propõe a ser gestor público, ele está gerenciando algo que é da população e, portanto, não existe segredo na administração pública. A administração pública ela não pode ter segredo. Então, se não tem segredo, tem que estar no portal. Mas eu queria fazer até uma provocação, Antônio e Vomar, que se não fosse interessante para esse lado, mas até para o repasse do Legislativo, é importante você verificar lá no portal da transparência o quanto entrou de recurso no município naquele mês, que vai subsidiar o repasse subsequente. Então, é importante para aferir os dados, seja da lei de responsabilidade fiscal, seja da lei de transparência, da lei de acesso à informação, enfim. O portal da transparência é o melhor e o maior instrumento de fiscalização e, portanto, um instrumento que está na mão do vereador e da vereadora para exercer bem o seu papel. Nós vivemos um tempo no Brasil em que se fala muito de fake news, em que se fala muito de notícia falsa, em que se fala muito de ocupar a mídia, de ocupar as redes sociais com a informação da guerra das redes. E a única vacina que funciona contra a fake news, a única vacina que funciona contra a mentira é a verdade. Então, se você é gestor e não quer ser vítima de fake news, não quer ser vítima de notícia falsa, não quer ver as redes sociais criando factoides sobre a sua gestão, publique tudo no seu portal. Se está tudo publicado no seu portal, e o seu portal da transparência, ele está sendo aferido pelo Tribunal de Contas como um portal prata, ouro ou diamante, significa que a verdade está ali. E aí aquela verdade é transparente. Portanto, é essa a mensagem que a gente traz da importância desse papel. Então, também para a própria Câmara Municipal, tem um portal de transparência, porque você precisa fiscalizar, você precisa atuar, mas precisa atuar também pelo exemplo. Não dá para a Câmara Municipal cobrar da Prefeitura que tem um portal 100% transparente e não ter um portal 100% transparente também. Eu não posso cobrar que o meu vizinho limpe a calçada dele se a minha está suja, né? Então, a gente traz esse programa como um grande instrumento para a população. E ele tem ainda um segundo aspecto que é importantíssimo. Eu não sei se nessa sala, com tanta gente, se tem alguém que atua ou que já atuou no controle interno. Mas ele traz o fortalecimento dos órgãos de controle interno de todas as instituições. Muitas vezes os órgãos de controle interno, seja do município, seja do próprio Estado ou das câmaras municipais, são relegados ali a um segundo plano. É aquela pessoa que às vezes incomoda o controlador do município, o controlador da Câmara. Chega o vereador para prestar conta lá das diárias dele, para prestar conta de uma verba
indenizatória onde exista, e é o controlador interno que fica cobrando o normativo, que faça tudo direitinho. Mas esse programa traz esse segundo objetivo, que é importantíssimo, que é o fortalecimento do controle interno. Como é que isso funciona? Esse ano, que o programa está começando, já fechou a fase de treinamento dos controles internos, serão mais aproximadamente 10 mil portais de transparência vão ser aferidos no Brasil. Ele é aferido pelo controle interno inicialmente. Depois de aferido pelo controle interno, dando essa força ao controle interno, dando essa prerrogativa, aquilo que o controle interno lá do seu município, da sua Câmara, ele afere e avalia, passa a ser avaliado pela equipe do Tribunal de Contas. Depois de avaliado pela equipe do Tribunal de Contas, o programa passando por todo esse crivo, ainda assim, teremos uma amostragem por uma terceira comissão, que vai fazer, obviamente, por amostragem, porque é impossível fazer os 10 mil portais ao mesmo tempo, mas feito por amostragem, para aferir uma terceira vez. Então, são 3 filtros que o controle interno, que o portal da transparência passa para que ele seja aferido. Então, como o Antônio Joaquim falou aqui, ele foi o grande iluminado a trazer a ideia desse programa, e a Tricom abraçou, e todos os órgãos abraçaram, as instituições abraçaram. Ele ainda tem um outro aspecto, porque sempre os tribunais de contas atuaram fiscalizando e punindo. Então, fazer a punição daquele órgão, daquela instituição que não tem um bom portal de transparência, nós cansamos de fazer nos tribunais de contas. Multar o presidente do tribunal, da Câmara, multar o prefeito porque o portal não é bom, isso acabava não dando tanto resultado. Mas, e aí, em boa hora, se pensou assim, e o que fazer com aquele que cumpre a regra? E o que fazer com aquele que tem um portal de transparência e de excelência? Então, esse programa vem para reconhecer esse bom gestor, para reconhecer essa boa gestão, dando a ele esse selo, que é chamado selo de transparência. O Volmar vai apresentar para vocês como funciona o programa, e ele traz ainda um instrumento, que é esse que ele vai apresentar agora, em seguida. Muita gente está com seus smartphones aí, com seus celulares. Do seu celular hoje, quem tiver aqui, sei lá, não sei se tem alguém da minha cidade, que eu nasci lá de Messias Tragina, acho que não tem não, mas se tiver de qualquer cidade aqui, onde você estiver, você vai entrar no radar da transparência, e através do radar da transparência você vai entrar no portal da transparência, num desses 9 mil portais de transparência do Brasil. Tem esse terceiro aspecto que é fundamental, que é você ter um único caminho para acessar todos os portais da transparência que são aferidos por esse programa. Então, pela capilaridade que tem o vereador, que é o vereador que está lá na ponta, é o vereador que é batido na porta dele, é o vereador que é perguntado. A população quer saber do vereador se a obra vai ser concluída, se a emenda chegou, se o dinheiro está lá, se o serviço de saúde vai funcionar. Toda essa informação precisa estar lá. E aí, volto a frisar, não é aquela história de ser da bancada do lado do prefeito ou contra o prefeito, é ser do lado da população, é aferir aquilo que a população precisa ter acesso. Qualquer cidadão no Brasil, ele precisa entrar no portal e saber quanto tem na conta da prefeitura, quanto foi pago, a quem foi pago e por que foi pago. Então, esse instrumento é esse desafio que a gente traz, contando, obviamente, com a participação e o empenho dos senhores e das senhoras vereadoras. Então, vou deixar um tempinho extra aqui para o Volmar, porque ele vai explicar para a gente detalhadamente como acessar todos esses dados
E lá nas suas câmaras, aqui quem é presidente de Câmara Municipal? Esse é presidente, tem vários presidentes. Chame o seu controlador interno, há tempo ainda de ajustar o portal, colocar as informações e mais ou menos lá para novembro, final de novembro, dezembro, você estampar na sua parede lá, na sua sala, nas suas redes sociais, um selo diamante dizendo: a instituição que eu dirijo é transparente, a população pode se sentir segura porque os dados e as informações estão à sua disposição. Muito obrigado.